Eu fui demitida do trabalho e esse é o momento que Deus está se utilizando para provar a minha fé. É engraçado pensar que a maioria das pessoas só fala sobre fé, só prega sobre fé quando passa o momento. Enquanto está vivendo o momento da aprovação da fé, ninguém, ou poucas pessoas falam, né? Ninguém também é exagero. Mas as pessoas não costumam falar muito sobre isso. E eu até entendo, porque eu pensei muito se eu gravaria esse vídeo, porque é uma questão muito particular. E eu pensei muito no testemunho que pode ser gerado através disso que eu estou vivendo. Mas eu também pensei o quanto esse vídeo pode ajudar outras pessoas. E o que eu quero ver esse vídeo no futuro, depois de ter passado o que eu estou passando nesse momento. Bom, eu fui demitida do trabalho fazem umas 2 a 3 semanas. E confesso para vocês que, apesar de não gostar de exercer a função que eu exercia, foi um choque muito grande para mim. Eu sonhei que eu ia ser demitida, mas eu pensei que fosse coisa da minha cabeça, que não fosse acontecer, mas aconteceu. Teve um corte de gasto na empresa e fui demitida. E nesse momento, eu sinto que Deus está se utilizando para provar a minha fé. E eu fiquei pensando muito se eu gravaria ou não esse vídeo, mas eu pensei, alguém pode ser alcançado por esse vídeo, alguém pode estar passando por uma situação de desemprego, ou de falta de saúde, ou de uma causa que não consegue resolver. Enfim, um vídeo que pode ajudar alguém e eu estando na mesma posição que você. Talvez não na mesma situação, mas na mesma posição de ter a fé provada. Quando a gente vai para Hebreus capítulo 11, versículo 1, explica o que é a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é a razão da existência daquilo que vai surgir do que não existe. A fé é a certeza, é a base, é a convicção daquilo que a gente espera. Mas aquilo que a gente espera surgir daquilo que a gente não vê. Isso é fé. E o que é gerado através dessa fé? O que eu posso tirar dessa situação do momento de provar a minha fé? Em Hebreus, no capítulo 11, versículo 2, diz: porque por ela, a fé, os antigos alcançaram testemunho, justamente o que eu falei para vocês. Um testemunho é gerado em nós e por nós através de um momento de entender o que é essa fé. E como é que funciona essa fé? No versículo 3 diz: pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Aquilo que nós vemos não foi feito do que é palpável, não foi feito do que é visível, não foi feito daquilo que a gente pode tocar. A fé é aquilo que é gerado do que não é visível. Isso é a fé. Veja bem, um dos meus maiores sonhos é viver de internet. Eu amo comunicação. Um dos meus maiores sonhos é fazer faculdade de jornalismo. Eu quero muito isso. Mas esse não foi o meu sonho durante muito tempo. Meu sonho desde criança era ser policial militar. E quem olhava para mim dizia: você vai conseguir, tu tem jeito, tem porte de policial militar. Mas uma coisa que eu não me esqueço nunca, nunca. Eu estava no ensino médio, eu não lembro se era, acho que era o primeiro ano do ensino médio, primeiro ou segundo. Estava na época da pandemia, então é meio difícil. Foi o primeiro ou segundo ano. E eu tinha umas colegas, elas não eram cristãs, e a gente estava falando sobre profissão. Aí eu disse: se Deus quiser, eu vou ser policial militar. Aí elas fizeram assim: mas como é que você vai saber que Deus quer que você seja? Eu disse: eu vou saber, Ele vai me mostrar, Ele vai me dizer. E eu descobri que Deus não queria isso para mim. Eu entendi porque Deus frustrou os meus sonhos e não me permitiu entrar na carreira de policial militar. Apesar de ter porte, de ter aparência, eu não ia ter estrutura mental, né? Na pandemia eu acabei desenvolvendo o que muitas pessoas desenvolveram, tive crise de ansiedade e passei por muita dificuldade na pandemia, assim como muitas pessoas. Enfim, não é vitimização. Mas Deus frustrou os meus sonhos. E eu vivi um momento muito difícil na transição de sair para o meu ensino médio para entrar na vida adulta, porque eu não consegui passar em faculdade logo, porque eu vivi algumas questões na igreja,
né? Eu saí de uma zona de conforto muito grande por uma decisão minha, mas foi algo que me doeu bastante. Eu vivi por momentos muito difíceis e eu tive a minha fé provada naquele momento. E a gente percebe que nós vivemos muito das nossas orações depois e a gente não entende o porquê. E aquilo era viver a oração, Deus seja feita a tua vontade, Deus frustrar os meus sonhos naquele momento. E hoje em dia, no momento exatamente desse vídeo, é viver exatamente a mesma coisa. Deus seja feita a tua vontade. Deus frustrando os meus sonhos mais uma vez, meus planos mais uma vez. Porque o meu plano era, vou ficar nessa empresa até o ano que vem, porque eu queria fazer pelo menos 1 ano de carteira para receber o meu 10º completo, para poder tirar minhas férias, e se eu conseguisse desenrolar na internet, eu pediria minhas contas, ou ficar no máximo uns 2 anos e procurar outro emprego. Mas Deus sabia que eu não gostava daquele emprego, Deus sabia que situações poderiam me complicar, porque eu trabalhava numa área delicada, e Deus simplesmente fechou a porta para mim. E eu vejo muito do cuidado de Deus. E eu quero que você perceba o cuidado de Deus nessa provação que você está passando. Às vezes a gente não consegue enxergar no momento, mas existe cuidado de Deus na provação da nossa fé. E tudo isso para quê? Para que um testemunho seja gerado em nós. Veja bem, no versículo 4 e no versículo 6 de Hebreus, o escritor aqui fala sobre Enoque e sobre Abel. Fala que Abel deu testemunho de homem justo. E Deus testemunhou e aprovou a oferta dele. A Bíblia também fala que Enoque deu testemunho de agradar a Deus. Perceba, ambos homens agradaram a Deus com testemunho de vida e de andar com a palavra e viver pela palavra. Porque só por meio da fé nós podemos agradar a Deus. Isso é o que diz em Hebreus versículo 6, ele diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. É necessário que a gente creia que Deus existe. E entender que Deus é galardoador. Perceba, a nossa fé é provada, um testemunho é gerado em nós. Nós precisamos crer que o Senhor existe. O Evangelho, uma pausa, o Evangelho não é uma via de mão dupla no sentido de Deus, eu te dou isso e o Senhor me dá aquilo. Não. Deus já fez muito mais, enviou seu Filho único, suficiente, Salvador. Podia acabar por aí. Mas a Bíblia diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. E no original, galardoador aqui significa recompensador e pagador de salários. Deus, ele é o nosso patrão. Deus, ele é o nosso justo juiz. Deus, ele é o nosso médico. Deus é o nosso escudo. Deus é o nosso professor. Deus é aquilo que a gente precisa. Deus supre todas as nossas necessidades. E no momento da provação da fé, nós entendemos e como funciona a dependência em Deus. Deus, ele é especialista em trabalhar nas nossas vidas. Eu não sei a dificuldade que você está passando. Eu não sei qual é a sua necessidade. Eu não sei onde a sua fé está sendo provada. Mas saiba que, por meio dessa provação, um testemunho será gerado em você. Você vai aprender a andar com a palavra e viver pela palavra que é Jesus. A sua fé vai ser acrescida. E a gente não merece. Mas Deus recompensa quem buscar Ele. Eu não sei para onde eu vou. Eu não sei para onde Deus vai me levar. Eu não sei se Deus disse para onde vai levar você. Para mim, eu estou aqui procurando um emprego CLT e tentando arriscar na internet. Estou vivendo da minha rescisão, porque nem seguro-desemprego eu tenho, porque eu não passei mais de 1 ano com a carteira assinada na empresa. Mas de uma coisa eu sei. Eu creio em Deus. Eu creio que Ele é provedor. O salmista disse que nunca viu um justo mendigar o pão e nem sua descendência passar fome. Acho que desde que eu fiz 15, acho que desde que eu fiz 15 anos, quando eu conheci o meu namorado, eu lembro que desde então, desde que eu precisei começar a ser mais independente e não depender tanto dos meus pais, que eu ainda preciso da ajuda deles, com certeza, ainda mais nesse momento agora. Deus nunca me deixou faltar nada. Desde que eu comecei a ser mais independente. Quando a gente tem um namorado, a gente precisa, ter dinheiro para comprar presente.
e tal, e saí. E desde que eu conheci ele, do primeiro aniversário dele, Deus nunca me deixou faltar nada. Nunca. Eu sempre tive dinheiro para comprar presente. Nesse ano, eu não consegui comprar presente para ele, mas eu consegui sair com ele, com a família dele. Mas eu ainda vou comprar o presente dele. Porque eu tenho que pagar minhas contas, né? Eu tenho que me organizar. Mas Deus não vai deixar faltar nada. Ele nunca deixou. Assim como o salmista fala lá em Salmo 77, salmista Asaf, ele estava muito angustiado, ele começa a se lembrar dos feitos do Senhor. Ele começa a se alegrar. Se lembre do que Deus já fez na sua vida. E lembre-se que esse momento de provação que você está passando, a sua fé será acrescida, um testemunho será gerado. Eu não sei se Deus vai abrir a porta na internet, um CLT. Eu não sei o que é que Deus vai fazer. Não sei se é isso aqui que Deus quer pra mim. Não sei. Mas eu vou tentando. A gente não pode ficar parado. A gente vai tentando e pedindo a orientação de Deus. Em uma hora, a recompensa vai chegar. Ele vai nos direcionar. E o principal, o nome dele será glorificado em tudo. Então, que Deus te abençoe. Conte com as minhas orações. E que você possa viver o melhor de Deus. E aproveite esse momento de desfrutar da dependência de Deus. A gente vive o fruto das nossas orações. E talvez isso que você esteja vivendo seja um fruto da sua oração. De pedir mais de Deus, de pedir dependência de Deus. Ou pedir que um sonho seu se realize. E talvez seja o que Deus quer. Mas para isso você tem que passar pela aprovação da fé. E um testemunho será gerado. E o principal, o nome dele será glorificado. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.